Buenas noches, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez aqui, esse time reunido, hoje com um convidado que é membro do grupo, mas ele está um pouco ocupado ultimamente com a tese dele. Está parecendo eu, que não termino nunca de entregar a última versão. Então, hoje vamos ter Luciano Barros acá como un brindis porque es un lujo todo que él trabaja, todo que hizo en su vida de investigación, de producción de contenido es parte de su vida. Yo puedo asegurar, yo y Taranto tenemos como asegurar que hay una otra triple frontera con la participación de todo que hace Luciano y además de la formación de posgrado para todos los miembros de equipos de seguridad de la Policía de Frontera, la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal. Y ahí yo voy a dejar que Luciano explique mejor todos sus objetivos y cómo tienen logrado poner una pata arriba una mirada, una pata no, porque no es policía, pero una mirada rara y objetiva y que a todos nosotros es un honor tenerte con nosotros y percibir que la infraestructura que tiene cerca de la hidrovía, de los puertos, también son utilizadas por los crímenes y eso es algo que este grupo pretende contribuir con la política, lo que sea, escribiendo, dando charlas, formando y lo mejor. Estamos acá dispuestos a compartir con los argentinos, con los uruguayos y sigo pensando de qué manera cruzamos el Atlántico. Yo hoy con Ana tuvimos una charla un poquito antes y pensamos cómo las opacas puede ser este, este principio de lo que hoy es raro en el mundo, ¿sí? Que es la paz. La letra P en Zoopacas tiene un significado gigante y nosotros tenemos que nos, nos, nos no sé, en Brasil se dice se aseverar, tenemos que nos apropiarnos de eso, de ese P, de la letra P de Sopacas, porque tenemos un poder de paz en las Sopacas. Y la hidrovía y todo eso que Luciano va a presentar a nosotros es algo que no necesita seguir siendo como es, ¿sí? Así que dejo con vos. Muito obrigado pela sua oportunidade, pelo teu tempo conosco e vamos escutar tudo que você tem para falar. Quero muitas perguntas, eu quero muita contribuição sua, mas também para a gente começar, como a gente tem feito desde o primeiro dia, Luciano, é tentar encontrar os pares aqui. Algumas pessoas dão aula, são professores, então a gente faz questão de deixar tudo gravado para que depois as pessoas se encontrem, né? E a gente está conseguindo isso de forma bem incrível. Assim, a história desse grupo tem a ver muito com a minha história, entre a minha história e a sua, e a minha história com o Mariano, né? A minha história com o Carlos, que são com Rodolfo, né? Depois, como eu conheci o Taranto, ou seja, são essas redes e essas cadeias de gente que tenta pensar como fazer o melhor com aquilo que mais ama fazer, que é pesquisar. Tá bom? Obrigada, Lu. A pista Excelente. é tua. Muchas gracias, profesora. Se me permite, primeiramente vou utilizar de um portunhol aqui um pouco, já partindo para o português desengonçado, pero, pero vamos seguir e espero que se não compreendam algo, que me contestem imediatamente, que vou a repetir e tentar a encontrar e buscar a forma de dizer da melhor forma. Bien.
Vamos lá. Se me permitem, vou poner uma pantalla aqui para podermos entender um pouco, ter um roteiro de que vamos falar um pouquinho. E primeiramente queria apresentar o instituto que elaboramos aqui, que construímos ao largo de 12 anos para justamente isto que está aí, repensar as fronteiras, tener um foco em estas zonas tão especiais que são as fronteiras sudamericanas. Notadamente, começamos com algumas coisas com o Brasil, e quando falamos de fronteiras brasileiras, estamos falando de 10 países que estão acostados em Brasil. Então, realmente estes espaços fronterizos são muito largos, muito distintos e também muito similares muitas vezes, né? Então, o Instituto é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, que está aí desde 2013 com convênios, com iniciativas públicas e privadas, estes acordos de cooperação técnico-científico com instituições em Brasil e no exterior. Aqui temos a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, aqui um Instituto Pandiá Calógenas, que é do Ministério da Defensa, a Fundação Brasileira de Ciências Policiais, que é da Academia da Polícia Federal e que tem uma associação própria também dentro da Academia Nacional de Polícia. Algumas universidades federais e provinciais e outras que são universidades privadas também. Aqui está a UniOeste, aqui está a UNILA, que é a Universidade Internacional também, Uniamérica, que é as privada, e aqui também no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, e alguns outros institutos e empresas públicas e privadas, como Caixa Econômica Federal, Sindicato da Receita Federal, etc. Então, são parceiros de trabalho, de pesquisas e de miradas a respeito destes temas que temos aí. Bem, uma das coisas que sustenta o Instituto são as pós-graduações, são os pós-grados em gestão estratégica e planeamento de fronteiras. Este projeto começou há 7 anos e teníamos como turmas presenciales, pequeñas clases presenciales em Foz do Iguaçu, e que depois de 3 classes, já começamos a ter na cidade de Cascavel, que está cerca aqui na zona de fronteira, e também em Porto Alegre, capital de la província do Rio Grande do Sul, para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Receita Federal que estavam como alunos nestas zonas. Então, aqui temos algumas instituições que formaram com nós outros, Taranto também, e depois veio também a dar classe nestes cursos, né? Quando estava em Itaipu, e a professora Laura também, nestes cursos de pós-grado, nos ajudou muito a pensar os melhores temas que temos. Temos mais de 450 alunos egressos formados já de diversas instituições, é isso que queria dizer. Outra coisa que hemos hecho ao largo deste tempo são viagens técnicas às fronteiras, normalmente com os alunos, invitamos em algum momento para que vamos aos pontos de fronteira a ser visitas. Então, aqui está a Operação Acolhida em Roraima, isso aqui é Pacaraima e também Boa Vista, Manaus, aqui também na fronteira sul, em fronteira com o Uruguai. Aqui são helicópteros incautados, são avionetas incautadas e avionetas que estão incautadas por conta de mineria ilegal em Roraima, ¿no? E aqui está também em Itaipu, quando o Taranto estava aí, também hicimos uma viagem técnica e um passeio em Itaipu com charlas e sempre com as. Estes cursos de pós-grado sempre estavam para os órgãos de segurança, com poucas instituições privadas participando, mas sempre haviam algumas. Também alguns eventos, muitos eventos que hacemos. Aqui está a foto do ministro, quando estava ministro do Superior Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça de Brasil. Este é um clássico evento do IDESF, uma vez por ano, desenvolvemos em la sede da Polícia Federal em Brasil. São os atores de segurança
que estão lá. Bien, aquí falamos de la revista científica que el IDESF tiene con muchas publicaciones y que dejo después para que ustedes puedan accesar y tienen lá centenas y centenas de artículos de alumnos que están escritos sobre las diversas áreas de frontera. Bien, vamos para nuestra temática, porque senão me demoro muito nisto e não é este o objetivo. Aqui está o tema que queria trazer hoje para vocês, é um pouco de uma mescla aqui de minha pesquisa acadêmica com o que elaboramos todos os dias, não? E lá, Hidrovia Paraguai-Paraná é um local que que também é objeto de minha tese doutoral e também é onde estão os principais temas ou grande parte dos temas que tratamos quando falamos de fronteira, pois ela é tão importante que ocupa territórios brasileiros de Arco Sul de fronteira, que é uma divisão espacial acadêmica para definirmos a fronteira brasileira, e também no Arco Central desta fronteira. Então, ocupa grande parte desses 16.800 quilômetros de fronteira que temos, a zona de influência da hidrovia Paraguai-Paraná é muito larga, eu diria que quase que a metade, ou por lo menos 6, 7 mil quilômetros destes 16.800. Então, aqui vamos falar um pouco de infraestrutura para o desenvolvimento, desafios para conter a criminalidade e algumas, sem pretensão alguma, algumas recomendações que podemos ter por aí. Para que um pouco de contexto aqui, temas que rondam, que cercam a temática da hidrovia, né? Como um dos principais mecanismos de integração, quizás o segundo maior eixo longitudinal da América do Sul, Los Andes seria o principal, e aí estamos dizendo que a hidrovia seria o segundo principal eixo longitudinal. É um projeto político de integração também, por que não? Aí temos também grandes projetos como a IRSA, e vamos falar um pouco mais disto, todos já la conhecem, este projeto, e também aqui, no contexto que são 5.800 quilômetros de rios navegáveis, uma grande criação de corredores multimodais, de cadenas produtivas que passam, perpassam e caminham por todas as fronteiras desta zona. Temos aqui temáticas de uso de solo, por hidrelétricas, por agricultura, por todos os 5 países que estão aí acerca da hidrovia. Perdão. E também um local de conectividade, né? Comunicação, energia, conectividade de rodovias, ferrovias, puertos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, redes elétricas, cabos de internet, também conectividade em biomas, compartimos biomas com os países ao largo desta área, compartimos também culturas, compartimos desportes, compartimos muitas coisas que nos conectam a los pueblos. E também, infelizmente, isto nos conecta a todas as bandas criminais que operam em Sudamérica. Que vamos falar muito daqui a pouco, muito daqui a pouco, pero este é um tema, né? Vamos falar um pouco de vazios demográficos e também vazios de espaços negligenciados por los estados, que este sim é mais importante que vazios demográficos. Que vazios demográficos não me disse que é tão importante, porque é interessante que tenham, inclusive, vazios demográficos para preservação de biomas, preservação da natureza, mas não podemos ter vazios de espaços que estão negligenciados por los estados. Há uma ascensão também do crime organizado para conter esta criminalidade que está nestas áreas, são desafios muito importantes. A burocracia estatal é complexa e pouco cooperativa para que podamos conter o crime e criar mecanismos que possam fortalecer o desenvolvimento sustentável, não? Sustentável. Perdão de novo por mi espanhol aí, que pode estar mal. Então, os acordos de cooperação, as formas de cooperar
de fazer enfrentamento. Infelizmente, não são tão homogêneas, são bastante heterogêneas e também bastante cerradas em los países. Nuestra burocracia estatal está pouco preparada. Temos, sim, alguns casos exitosos, pero está pouco preparada para uma cooperação, para enfrentarmos um problema que é o mesmo para todos. Isso é um desafio. Né? A apropriação desta infraestrutura de modal logístico pelo crime organizado, que temos esta zona que está aí. Já vimos que é negligenciada muitas vezes por los estados. Isto é uma facilidade que o crime tem de surfar uma ola e desenvolver suas atividades. E aqui tem um termo que saiu de minha tese, e que é os commodities ilícitos que estão por aí, que são marihuana, que são cocaína, que são insumos para a produção de cocaína, que são agroquímicos, que são partes de armas e tantas outras coisas que poderíamos dizer que são commodities ilegais. Me parece que esta hidrovia está um pouco condenada a a los commodities ilícitos, porque se fuimos a buscar a história da hidrovia, os aspectos históricos, vamos a ver que também tivemos um saqueio de plata, de ouro, de drogas que estavam por aí levadas a los países que colonizaram a Sudamérica. Então, e agora este cambio para a cocaína, para a arma, para a marihuana e outros tantos ilícitos que têm aí, cigarrilhos ilegais, tabaco e tantas coisas. Né? Então, uma necessidade urgente de securitização de projetos de infraestrutura, esta é outra temática muito importante. Aqui em Sudamérica, quando vamos a desenvolver um projeto, e assim passou com os projetos de La IRSA, não estavam previstos a área securitária nestes projetos. Estava sim a construção do puente, da ruta, de todo, pero não estava pensado como vamos a enfrentar as bandas criminais e como vamos a securitizar esse espaço. Então, primeiro se põe na infraestrutura para o desenvolvimento de coisas lícitas, pero o crime organizado sabe que há negligência estatal na área securitária e se aproveita destes espaços de forma muito contundente. Vamos falar um pouco de mecanismos de infraestrutura e perdão, mecanismos de integração ao largo desta hidrovia. O primeiro mecanismo, grande mecanismo de integração aqui é o próprio aquífero Guarani, né? Que está compartido entre os 5 países, entre Bolívia, entre Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai. Então, é um espaço muito importante que também se deve nós temos que ter capacidade de preservação disto. E esta preservação tem que ser conjunta, porque este espaço é conjunto. Então, de nada se adianta, não sei como dizer isto em espanhol, de nada sirve que a Argentina haga muita preservação, que Paraguai haga preservação, e como as nascentes estão aqui em Brasil, em Planalto Central, que o cerrado brasileiro esteja sem água. E isto aqui é todo e passe a ser cada vez menos, com menos água, com menos condição de sustentabilidade. Aqui está outro mecanismo, grande mecanismo de integração, aqui com uma mirada muito brasileira, que são as 14 puentes internacionais que temos entre os 10 países que fazem fronteiras com o Brasil, né? Que aprimora, sem dúvida nenhuma, mecanismo de integração cada vez mais, hace com que as comunidades, as sociedades que estão aí na área de fronteira, possam transitar de forma mais fluida, que tenham desenvolvimentos para o comércio internacional também. Isto é muito importante. E também possibilita a tão sonhada aí, rotas bioceânicas, que estamos aí à busca de que isto seja uma realidade cada vez mais cerca e com cada vez mais fluidez, porque realidade já é, mas não tão fluida como gostaríamos. E também quanto o crime gostaria. Aqui temos também outro grande mecanismo de integração, que foi a IRSA,
e alguns outros, né, como o Mercosul, como a LAD, como a LAUC, e também como a usina hidrelétrica de Itaipu, que é um grande projeto, como também a de Yacyretá, como é, tantos outros projetos que se podem pensar que integram as regiões. Aqui estão lá o desenho Tiburres e de las obras que estavam projetadas, algumas delas já estão, outras estão em construção, como a segunda puente aqui em Foz do Iguaçu, e tantos outros, pero não por irse por outros caminhos, não? Pero sin duda alguna, aproveitando todos los ejes que o projeto de IRSA é pensado. Bien, aqui outra coisa interessante, que é um dado que trago, agora vou trazer algumas pantalhas que traem dados de um trabalho que foi elaborado pela Universidade Federal do Estado do Paraná para a ANTAC, que é a Agência Nacional de Águas. O que é ANTAC mesmo, Laura? Agência Nacional de Transporte Aquaviário. É a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Aquaviário, isso mesmo. E aqui está, então, a porção territorial que esta zona de influência traz de cada país. A Argentina, 44% de todo o território argentino, 93% de território de Bolívia está na área de influência destas hidrovias, ou de aquífero Guarani, e Brasil apenas 12%, Paraguai 100% do território paraguaio está sobre a zona de influência, e Uruguai 47%. Outra coisa muito interessante aqui são a extensão da malha de transporte por modal, não? A Argentina tem um modal ferroviário mais importante de todos, aqui com 12.000 quilômetros. Esses dados são de 2016, pode ser que tenhamos um pouco mais hoje. Não sei se houve alguma expansão. E o Brasil com 8.000 quilômetros, pero em rutas e rodovias e a parte terrestre de rutas, o Brasil tem 53.000 quilômetros nesta zona de influência, não? São dados interessantes. E aqui está a parte gráfica disto, podemos mirar esta malha rodoviária, que em Brasil mais robusta realmente, de que em outros países, como mais robusta que a Argentina, mais robusta que Bolívia, mais robusta que Paraguai. Pero quando vamos à malha ferroviária, se nota realmente que a Argentina tem uma malha ferroviária mais importante do que o Brasil nesta zona. E aqui os puertos oficiais, esta pantalla que me gostaria que vocês mirassem com alguma atenção, porque vamos falar um pouco de alguma comparação mais adelante. Aqui são 110 puertos oficiais, também são dados 16, pode ser que um mais tenha aí surgido, um menos, quero que um mais sempre. Brasil com 11, Argentina 48, Paraguai 44, Argentina é que mais tem, e Paraguai que surpreende com 44 puertos, também não tem saída do mar, tem toda esta coisa, mas Bolívia na mesma condição, com outras características, pero com 3 solamente, não? Uruguai com 4 e assim por adelante, né? Paraguai realmente utiliza muito esta hidrovia é a saída de Paraguai por el mar. Temos hasta hoje um acordo com Paraguai em Porto de Paranaguá, tem um terminal de Paraguai em Porto de Paranaguá, aqui no Brasil, que muitas destas cargas saíam de forma terrestre por aqui, principalmente os granos. E o governador de Brasil, na época, Roberto Requião, proibiu que se passasse, que se transladasse por a província de Paraná, por o estado de Paraná, qualquer produto que estivesse com soja transgênica, com qualquer tipo de transgenia. E o que Paraguai é hecho, construído puertos e salido todo por la hidrovia com os produtos majoritariamente transgênicos. E o Porto de Paranaguá perdeu aqui alguma movimentação, pero para Paraguai creio que isso também é mais barato que salga por hidrovia e enfim, ganhou em competitividade o Paraguai frente a um problema posto por Brasil. Aqui temos
uma coisa interessante aqui, que as Marine Traffic, vocês devem conhecer, é a movimentação. Queria que vocês ficassem justamente aqui na hidrovia Paraná, como temos um movimento de navios também, de naves que estão aí en esta zona já bastante importantes, ¿no? Aqui também en la hidrovia de Amazônia. Então, esto todo também tem um desafio securitário muito grande. Vocês que são argentinos sabem bem como anda Rosário, como anda esta zona, por conta de narcotráfico, por conta de violência e todo mais que se passa nestas zonas que, infelizmente, enfrentamos também aqui em Tríplice Fronteira. Então, são desafios realmente bastante importantes que vamos ter que enfrentá-los. Principais crimes que existem por aí nesta zona. Isto há muito tempo que hemos colecionado estes crimes e tem muitos mais, mas estes são os principais: tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de pessoas, corrupção. Todo isto se, infelizmente, camina por aí por na facilitação da corrupção. O contrabando é uma grande importância, principalmente operado a partir de Paraguai, com produtos provenientes de Ásia, notadamente de China, algumas coisas, né? E crimes ambientales também começam a aparecer como os principais, não? Tráfico de animais, também em alguns pontos da fronteira, saque de madeiras, saque de minerais e tantas outras coisas, poluição de rios e tudo mais que temos nas zonas de fronteira, muito mais também em Narconorte. Esses crimes ambientais são mais na parte amazônica, são mais importantes, mais grandes do que nesta zona do sul. E o lavado de dinheiro, que sim, hace sustentabilidade a todo esto, não? Todos estes crimes, tráfico de drogas, armas, pessoas, corrupção, contrabando, são crimes que ambientales, são crimes de motivação econômica. Só passam estes crimes porque ele tem lucro. Isto Adam Smith já denunciava em 1776 em A Riqueza das Nações. Dizia que não é por la benevolência do padeiro e do cerveceiro que temos pão e cerveja na mesa. É porque isto dá lucro, dá dinheiro. E esta é a mesma lógica desses crimes de motivação econômica. Então, aí que também, quando pensarmos em enfrentar estes problemas, pensarmos com esta cabeça de que eles estão aí à busca unicamente de lucro, a qualquer custo, não? E aqui uma amostragem de georreferenciada de rotas bioceânicas do crime, né? Queremos tanto rotas bioceânicas, aqui está. Aqui está, isso são incautações de órgãos oficiais que já nos muestran a cocaína que sai de Colômbia, que sai de Peru, que já sai para Pacífico, que vem para o Atlântico, o cigarrilho que vem de Paraguai, que sube por Bolívia, sai pelo... E aqui vem a Suriname, creio que por canal de Panamá, não tem outro caminho, uma cerca, e de Suriname vem a Nordeste brasileiro por barcaças. É impressionante. Quando tu vas a ser o DNA deste cigarrilho, a ver que é cigarrilho paraguaio. É impressionante este caminho que, hasta agora, não posso entender como isto remunera esta gente que vem com cigarrilho aqui de barco por Suriname e tu vas a ver a marca, são cigarrilhos hechos em Paraguai. Impressionante isto. E aqui um mapa está bastante sucio, pero es el montón de crímenes, de ocurrências criminais, justamente arriba desta hidrovia que estamos em título aqui. Se damos um zoom neste mesmo mapa, vamos a mirar o que ocorre na hidrovia. Justamente aqui, na península de Misiones, onde está Paraguai, quantas incautações de governo argentino de cigarrilhos, de armamentos, de drogas e todos os demais de agroquímicos, alguns deles também com destino a Brasil, como se pode notar aqui na região de Santa Rosa, como se passam estes
E como passam estes produtos aqui está muito cerca de Brasil. Tem pontos aqui que temos como 70, 60 quilômetros entre a República de Paraguai e o Brasil. Passando 70 quilômetros por território argentino. E aqui está a prova que a corrupção sempre também ajuda que estes produtos salgam de Paraguai e ingressem ao sul de Rio Grande do Sul, aqui por Santa Rosa, por outros puertos que temos em Rio Uruguai já, e que se cruzem e ganhem território brasileiro. Pero aqui em Tríplice Fronteira já se pode mirar como é importantíssimos estas incautações. Este é o mesmo mapa, são ocorrências criminais que hemos colecionado ao largo de alguns anos. E aqui são apenas a amostragem, não estão todas. Aqui esta mesma demonstração gráfica, pero por produtos, não? Agroquímicos, agrotóxicos e tabaco. Todos juntos aqui, miren as rutas, como são muito parecidas de armas, incautações de armas, como são parecidas também com insumos de drogas e drogas que se incautam. Então, miren, que chegamos a uma reflexão aqui, que não importa que produtos tem, as quadrilhas, as bandas criminais já estão especializadas em logística. Então, não importa se hoje é droga, se amanhã é cigarrilho, se depois é vinho, se depois é agrotóxico, o que seja. É importante que já tenham territórios que estão preparados para o transporte de mercadorias. E aqui que pedi para ustedes acordarem-se del mapa de los puertos que temos oficiais, que eram 110. Aqui são solamente o Lago de Itaipu. Quem hecho este mapa foi o Batalhão de Fronteira da Polícia Militar da província do Paraná, do estado nosso aqui, e identificado centenas e centenas ao largo de 240 quilômetros, é isto, Taranto, 240, 290, nunca sei direito, de lago, que se contaram nos braços que tem aqui, são mais de 1.000 quilômetros de lago de extensão. 170 quilômetros em linha reta, Luciano. 270 em linha reta. 170 em linha reta. 170, perdão. Serpenteando o lago são 1.300 quilômetros. 1.300 quilômetros. Isso é uma mar. loucura. É isso aí. Isso divide o Brasil e Paraguai, é uma área bastante extensa, onde é o lago de la represa de Itaipu, e com tantas infraestruturas de aporte para as bandas criminais. Os puertos aqui não são puertos tanto sofisticados, são puertos que são picadas no meio do mato, são cortes de árvores e que uma lancha, ou 10 ou 20 lanchas operam por uma noite, trasladando mercadoria de Paraguai, mercadoria, droga, arma e tudo que queiram, para estes puertos. Pero esto é impressionante, a quantidade de puertos que estão aí. Sempre em colaboração de Itaipu com a polícia e outros órgãos, fazem o bombardeio destes puertos, cerram nestes puertos, pero o outro dia, ao costado, já estão operando novamente, são extensão bastante larga, e com esta dificuldade de securitização, novamente volvemos a necessidade de securitização. Este é um cenário, isto aqui, para cada cigarrilho deste, para cada marihuana desta que está aqui, com estes acidentes de rutas, passaram por la hidrovia. Então, não há forma, isto vem sí ou sí, marihuana de Paraguai, sí ou sí, cigarrilho de Paraguai. Isto é na zona de influência aqui, isto são fotos de áreas que estão aí como menos de, esta área rural aqui, menos de 20 quilômetros, 30 quilômetros da cidade, e as outras áreas como máximo de 50, 60 quilômetros, e aí este cenário diário que enfrentamos em nossas rutas. Outra coisa importante que queria trazer para vocês, está no estúdio do professor Marcos Paulo Pimentel, que é delegado da Polícia Federal aqui em Brasil, que também aqui é mapa que foi feito por la Senad Paraguai, que demonstra uma ampliação de área de cultivo de marihuana para o sul de Paraguai. Uma área que está aqui muito acostado, como vimos no mapa anterior, na província de Misiones, não? Como está aqui neste mapa mais grande,
demonstrado esto. Esto facilita mucho el ingreso de marihuana para el sur de Brasil, para Argentina y Uruguay, ¿no? Y también para Chile, porque es un camino logístico que se pasa. Y la parte norte, que está acostada en Mato Grosso do Sul, sirve notadamente a Brasil y también como logística de la coca que viene de la Bolivia, que viene de Colombia, que tienen caminos por aquí para ingresar y utilizar los mismos caminos que utilizan qualquer produto ilegal e também os produtos legais que vão por rutas, que vão por puertos, que vão por avionetas e sim por delante. Aqui algum número interessante que são ônibus incautados por la Receita Federal do Brasil. Mirem a quantidade de ônibus, 3.000 ônibus incautados em 20 anos. E aqui começa lá em 2012, depois 600 ônibus incautados e assim se vai. São ônibus solamente para cargo de mercadorias. Não, estes ônibus são ilegais, são incautados porque estão de início ao fim deste veículo sem nenhum passageiro, sem nada, solamente mercadorias. O motorista que vai conduzindo e mais nada. E aqui apreensões em milhões, em bilhões de reais. Se vamos a transformar isso em dólar, quase que temos aqui 800 milhões de dólares. São 4.000 milhões de reais, são 4 bilhões de reais em incautações em 2021. Então, são números assustadores. Aqui incautados de todo, né? De todo que se passa. E não sei, aqui não me parece que droga não está calculado. Sim, droga. Aqui por a Receita Federal não queda com a guarda de drogas. Então, essa incautação de 4 bilhões de reais são solamente de cigarrilhos, teléfonos eletrônicos, pneumáticos e produtos. Se somarmos a droga aqui, temos aqui algo muito importante a nível de mercado internacional. A última vez que he visto o comércio internacional bilateral de Brasil com Paraguai estava como 7 bilhões de dólares, que vendia Brasil 4 e comprava 3 de Paraguai, quase 3, 12 e pico de Paraguai. Miren que estes são produtos incautados. Há uma conta que hacemos que a Receita Federal incauta apenas 5% do que passa. Então, se dizermos que 4,5 bi são 5%, esta relação de mercados ilegais é muito maior, muito mais grande o mercado ilegal que o Brasil tem com o Paraguai do que o mercado formal. Então, isto é uma alarma, uma coisa que as autoridades teriam que mirar com uma forma mais enérgica, um pouco mais diplomática também, e buscarmos em conjunto solução para isto, não? São números realmente muito importantes e são oficiais. Aqui outra coisa que me chama a atenção, mirem as quantidades, né? Em 2019 foram 116 ocorrências de incautação de cocaína, sumando 721 toneladas de cocaína, 1.000 quilos de cocaína incautado em 2019. Aqui, mirem que foi 1 milhão de quilos, é isso mesmo? Já não é possível. 700 quilos aqui, são 700 quilos, quase 1 tonelada de cocaína. Aqui, em 2020, 1,4 toneladas, não pode ser 1 milhão de toneladas. 1,3 mil quilos, 500 quilos. E aqui são quase 2 toneladas de cocaína incautada em 420 ocorrências. Marihuana, vamos saltar para marihuana, vamos olvidar de crack aqui, que é um pouco menos. Marihuana, são 50 toneladas em 19, são 120 toneladas, são 124, são 151 em 22 e 216 toneladas em 2023. Se usarmos o mesmo cálculo de 5%, imagine quanta marihuana não passou nesta zona para o Brasil. Pero o que mais me chama a atenção aqui, tem um quadro espetacular. São este último quadro aqui, que vamos olvidar de contrabando por hora, pero para sermos mais rápidos, são daquelas ocorrências que vocês vão ver aqui um pouco, mirem que foram 420 ocorrências em 23 de cocaína,
e foram 116 em 19, tá? Ocorrências. Vamos lá. 2 toneladas de cocaína, Cassi. Quantas pessoas presas com drogas? Apenas 74. Em 2023, para 2 toneladas de cocaína. Apenas 68 para tantas toneladas. Aqui suma, inclusive, marihuana e cocaína. Miren que nadie está sendo preso, nada tiene en el cárcel, no tiene cárcel para este tipo de crimen. Entonces, hay una política de desencarceramiento en Brasil que creo importante por algún aspecto, pero para estes aspectos deveríamos aprimorar os mecanismos para podermos minimamente entendermos este fenômeno e punir este fenômeno, que é um fenômeno bastante importante. Ou enfrentarmos ele com alguma outra cabeça, porque tanta marihuana incautada, se tu, quem sabe, alguns pensamentos um pouco mais liberais, de por que não liberamos isto, não regulamentamos, como é hecho o mundo todo. Estados Unidos, de los 53, se não me engano, 53, 56 províncias, parece que mais de 30 já liberaram para uso recreativo a marihuana. Nós ficamos aqui gastando com polícias, né? Nadie fica preso. Então, me parece que poderíamos ter capacidade de aprimorar nossa legislação, como a União Europeia está fazendo em vários países, onde já se permite, já se possibilita que se plante em casa e outras coisas. Isto é uma reflexão aqui para que também podamos ter uma mirada de várias formas sobre este fenômeno, não? Pero nada. E aí, alguns perfis socioeconômicos dessas áreas, ele tinha uma plataforma que colecionava dados socioeconômicos de las fronteiras. Aqui não está tão afinado para a região de la hidrovia, pero está para toda a fronteira e se pode, município por município, saber como está mais ou menos, pero vou falar rapidamente de números macro aqui para que tenhamos uma ideia, não? Então, qual é o perfil socioeconômico desta gente que vive na área de fronteira brasileira? 16.800 quilômetros que temos de fronteira com 10 países e são 11 estados da Federação Brasileira. Aqui está. Uma população de 12 milhões de pessoas, de habitantes, e um PEA, que é a população economicamente ativa, de 15 a 65 anos, de 8 milhões de pessoas. Então, aqui já se entrega, já se demonstra uma população jovem que vive na área de fronteira. E guardem este número, que são jovens que oportunidades têm esses jovens. Já vamos a reflexionar sobre isto. Aqui, produto interno bruto de 364 milhões de reais, não de dólares. Então, é um produto já interno bruto interessante, com muita agricultura, com mineria, com muitos produtos legais e formais que aqui estão. E aqui está em Itaipu, aqui está também muitas navegação e todas as atividades que temos ao largo destes 16.800 quilômetros de fronteira. Um IDH de 0,69, enquanto a média nacional do Brasil é de 0,75. IDH ainda baixo, ainda necessitando de ajustes e de melhoras de desenvolvimento socioeconômico aqui, para que estas fronteiras possam avançar a desenvolvimentos sustentáveis, não? Outro dado que me chama a atenção é a evasão escolar, de 10,13. Esta é evasão no ensino médio, de segundo grado, que dissemos aqui. Ensino médio são o jovem quando tem 15 anos. Com 15 anos, 10% estão fora das escolas. Este muchacho que com 15 anos abandona a escola, quando ele está na fronteira, as possibilidades laborais para ele, sem qualificação, é o crime. O tráfico, o contrabando e muitos outros trabalhos, pseudo-trabalhos que se dão aqui nessas áreas. Então, isto é uma coisa que o Brasil tem que arreglar e tem que pensar como enfrentar. Outra coisa, são 2.500 criaturas mortas por mortalidade infantil em 2019. Em 2020, perdão, isto é plena pandemia também, são dados que temos que, 21, perdão, também plena pandemia, então pode ser que aqui tenham números menores um pouco, enfim, pero isto também não é tão bueno que tenhamos em pleno século XXI criaturas que
muertos y también mueren muy temprano, ¿no? Principalmente y muchas veces en algunas áreas que conozco muy bien, estas áreas de frontera, son por falta de saneamiento básico, por falta de infraestructura socioeconômica. Esto realmente es una lástima y desafíos para enfrentarnos. También otro dato que me llama la atención, seguridad. 17 muertos a cada 100.000 habitantes, homicidios. Esto significa que Brasil mata 18, entonces estamos abajo de la média nacional de muertos, de homicidios en la zona de frontera brasileña. Mas esto es verdad porque tenemos también zonas muy pacíficas, muy calmas y que bajan esta média, porque cuando vamos a zonas más calientes, como Coronel Sapucaia, frontera com Paraguai, com Capitão Bado, aqui temos 76 muertos a cada 100.000 habitantes, homicídios. Aqui vamos para Caracaraí, que é a zona cidade onde tem mineria ilegal. É muito importante com mineria ilegal. Este número sube para 93. Então, e outras cidades, como aqui, a largo da hidrovia, poderia te trazer cidades e esta plataforma que está em sítio de IDESF, que la hora passado o link para vocês, tu puedes marcar a cidade e mirar, cidade por cidade, pode marcar várias cidades e pedir uma média, e pedir por tempo, por período, que está aqui arriba, e também por província, é algo que vale a pena visitar se tem alguma curiosidade. E aqui algumas reflexões, não? Aqui temos como é crescer na fronteira. Estes dados são do Instituto Social de Mercosul. Muito interessante. Uma população jovem de 10 a 23 anos, Brasil representa 23 na zona de fronteira, Argentina 23, Paraguai 28, mais jovem ainda, Bolívia 23 também, e Uruguai 21, uma população um pouco mais, não tão pouco, pero aí ingressamos com alguns quesitos, né? Alguns questionamentos. Quais as perspectivas laborais têm esses jovens? Se estamos vendo que estão fora da escola, se estamos vendo que tem mortalidade infantil, estamos vendo que as atividades criminais têm mais importância do que as formais. Que ventanas de oportunidades os jovens vão ter para cambiar estes espaços, para serem propulsores de cambios regionais, né? O que estamos construindo conjunto ou separadamente nos países em políticas educacionais, estamos mirando para isto, para o futuro das gerações. Estas são reflexões que devemos fazer. E aqui eu digo, para construir uma renda positiva, temos algumas oportunidades interessantes. O Brasil começa agora a lançar uma política nacional de fronteira. Tenho o honor de ter sido também um dos consultores para esta política que vem há muitos anos sendo desenhada em Brasil. Esta política é muito interessante porque põe uma espécie de uma lupa arriba da fronteira para aprimorar mecanismos de cooperação internacional, para melhorar a integração entre os atores nacionais, e isto poderia ser uma política que se exitosa, se bem trabalhada, pode ser um espejo para os países vizinhos, para que podamos principalmente buscar uma homogeneização de legislação que permita um combate mais efetivo, não? Temos grandes oportunidades com a Interpol, brasileiro que está frente hoje à presidência mundial de Interpol, Dr. Urquiza, um amigo personal que tenho, que está frente a este organismo em Lyon, em França, hoje como representante, primeiro representante de Sudamérica, aliás. Temos a Meripol, que se constrói, que empieza também desopacas, como esta zona de paz, que podemos, e tantos outros mecanismos que temos de oportunidades e que precisamos sair desta nossa zona de conforto e buscarmos estes entendimentos. Quizás que a política muitas vezes não ajuda a todo esto, pero temos que, na academia, fazer frente a isto, não? E para construir também, traermos a gestão pública com mais transparência, com amadurecimento democrático, com descentralização de ações. Estes dias estávamos escutando alguns gestores de áreas de fronteira e diziam: Brasília não nos escuta, estamos aqui necessitando de um produto que liga. Eu pido um coche para andar na fronteira de Acre, me mandam um Gol 1000, com motor 1000, um coche barro
que não se vá a lado alguno com isto. Necessito de uma 4x4 porque meu terreno é inóspito e não entendem quando me enviam um coche deste para trabalho. Também não entendem quando os governos argentinos também quando construem passos fronteiriços, como fui visitar com Laura em Águas Blancas e Bermejo, que não se transita com um coche, não se pode passar com o coche na casilla de controle, porque hicieron apertada. Então, estes são engenheiros, arquitetos que vieram de Buenos Aires para allá, dizem, não, tem um projeto padrão aqui, põe aí. Bom, mas aqui só se passa com vans, com carrinhas. Pero, o que vou fazer com isto? Se não pode passar, tem que passar por outro lado. E com a negligência estatal. Então, isso necessitamos enfrentar, né? E também temos tantas potencialidades nas áreas de fronteiras que podemos focar e ter foco em turismo, em transporte, em agricultura, em indústria, em cooperação, em tantas coisas que podemos fazer juntos para enfrentar estes problemas. Uma ferramenta muito eficiente também que o Brasil é desenvolvido, que pode contribuir, são os gabinetes de gestão integradas. Eles são gabinetes que trazem toda uma integração institucional entre instituições do Estado. Então, lá as polícias, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder também do Ministério Público, estão para discutir os problemas da fronteira e em la fronteira. E para, a partir de aí, pode ser um birô de projetos que se encaminhem às capitales para que os recursos, os dinheiros venham com mais assertividade para estas áreas. E também ajuda isto a prevenção de violência e também a gestão de informação, como aqui é uma foto do Centro de Operações Integradas que está em Itaipu Binacional. Todo isto é possível a partir destes gabinetes de gestão integrada em las áreas de fronteira e também este modelo se pode ser compartido com os países vizinhos, como já temos uma operação bastante exitosa em Peru com Acre, com a província de Acre em Brasil, que instalaram também no lado peruano o gabinete de gestão integrada e o gabinete de gestão integrada de Brasil e de Acre fazem reuniões conjuntas e fazem trabalhos conjuntos. Como aqui em Foz temos o comando tripartito, que também é um produto e um projeto. Aí vou passar isto, vou deixar porque já estou me demorando, mas vou passar muito rapidamente. Aqui hicimos entrevistas com os gestores dos gabinetes em Brasil para saber como está isto e o que necessitam. E nos deram coisas muito interessantes. Necessita de capacitação integrada, coordenação alternada, que não querem uma instituição solo, que sempre tenha uma coordenação que se alterne, porque isto é interessante. Aprimoramento dos aspectos legislacionais, intercâmbio entre estados e municípios e União, melhora de distribuição de recursos para as fronteiras e maior envolvimento dos entes federais junto às zonas de punta em la fronteira nacional. Oportunidades para esta política e para esses gabinetes são melhora de infraestrutura, parcerias internacionais, desenvolvimento de roteiros turísticos integrados, porque compartimos os mesmos espaços, cataratas do Iguaçu, Pantanal Sul-Mato-Grossense, calhas do Rio Uruguai, do Rio Paraná, por que não sermos atividades sempre que estejam conjuntas entre os países para desenvolvimento com incentivos fiscais para estas zonas, políticas de apoio a pequenos negócios e empresas e médias empresas para que desenvolvam de forma sustentável esses locais. Também capacitação e treinamentos, incentivo ao aprendizado de línguas estrangeiras, que o espanhol se pueda falar português, que o portunhol também se pueda ser compreendido em todo lado e que assim podemos caminhar em conjunto para melhor desenvolvimento. Capacidade dos empresários, creio também, são desafios e importâncias que podemos cambiar as imagens de los destinos, principalmente os turísticos. Promoção de ecoturismo, quanta coisa temos aqui, valorização de comunidades tradicionais que estão na fronteira, das comunidades guaranis, das comunidades, se formos à Amazônia, quanta riqueza temos aí. Com guias turístico, com os atrativos, com cultura, com dança, com folclore, tudo isto está compartido. Por que não fazermos desenvolvimento a partir dessas potencialidades?
segurança, infraestrutura, valorização de patrimônio cultural e promoção de eventos culturais, inversão em museus. Não temos museus, não sabemos nossa história em nossa zona. Isso é uma vergonha para nós. E aqui termino e agradeço a atenção de todos. Estou listo para o que necessitem. Muitíssimas graças. Uma vez mais, perdóname por mi portunhol. Graças, Luciano, muito obrigada. Enfim, eu vou passar a palavra aos membros do grupo para fazer algumas questões, vou colocar algumas questões para você e efetivamente a gente pensar que com essa quantidade de material produzido pelo IDESF por você, existe uma fonte de dados, uma fonte de informações minimamente organizadas que a gente pode começar a pensar em acessar né, e construir conhecimento, né? A partir desses dados, gerar aquilo que a academia quer. É artigo, é seminário, enfim, o que quer que seja. Mas, enfim, vou abrir a fala aqui aos membros. Por favor. No, empiezo, voy a hacer una pregunta De Mariano. para ir rompiendo el hielo. Bueno, de todo, bueno, muchas gracias por la exposición, muy interesante, quedé abrumado por impresionado también por las rutas ahí del narcotráfico, la cantidad de productos, bueno, etcétera. No, Ahora quisiera saber tu opinión, Luciano, acerca de la vinculación de estas grandes obras de infraestructura, particularmente de la hidrovía Paraná-Paraguay, respecto de estrategia regional, porque esto tiene, digamos, por esta vía va por ejemplo, más del 80% de todos los productos de Argentina. Bueno, de Brasil hay un gran flujo de exportaciones de productos primarios. A ver si fuese posible pensar esta gigantesca obra pensando más en la integración regional del Mercosur, en los mercados internos, más que la exportación de productos primarios que también tienen un costo ambiental que has mencionado al principio de tu exposición, está el acuífero guaraní. Bueno, hay en esa exportación de productos hay un flujo de lo que es el agua virtual, el suelo virtual, tiene un impacto, agricultura intensiva. Ahí en la parte del río Paraná, por donde pasa la hidrovía Paraná-Paraguay, es la mayor área del mundo de producción y exportación de soja, y todos sabemos que eso tiene un impacto ambiental muy importante. Entonces, dentro de la securitización, bueno, también es muy importante tener en cuenta la parte ambiental, la seguridad hidrológica, ¿no? Pero, bueno, más que nada, a ver si, ¿qué piensas acerca de alguna estrategia así para favorecer el Mercosur, la producción interna, más que estas obras para la exportación de productos primarios? Ok. Mariano, eu vejo que esta é uma grande dificuldade que vamos enfrentar. A União Europeia mesmo enfrenta esta dificuldade de criar zonas de produção que estejam quando impacta isso num país, tu mira o Rio Douro, por exemplo, ou o Tejo entre Portugal e Espanha, não? Quando tu vês o uso do solo, é muito difícil que se fazer acordos aí e que temos que caminhar de uma forma bastante importante a demonstrar a importância da sustentabilidade,
destes espaços, não? O Brasil utiliza cada vez mais a agricultura sendo desenvolvida na parte do cerrado, que é justo onde estão as nascentes desses rios, e isto necessita, não que não se pode, mas tem que fazer estudos cada vez mais importantes de que impactos isto vamos a ter daqui 50 anos, 100 anos, e como isto vai desenvolver de uma forma que e de buscarmos tipos de culturas que tenham menor impactos ambientais nestas zonas para que salvaguardemos estes espaços, não? Isto sobre o aspecto ambiental. Creio que este é um desafio. E isto perpassar também entre os outros os países que estão aí, como Bolívia, como Argentina, também tem uma agricultura bastante intensa nesta área do aquífero Guarani, a parte produtiva da Argentina, que está sobre este aquífero, não? Então, vamos ter que pensar isto de forma bastante técnica, bastante responsável, para que não tenhamos este impacto ser menor. Depois, para o transporte, né? O transporte também tem impactos ambientais importantes, que se vai ter que buscar caminhos cada vez mais sustentáveis de fazer isto. Se utiliza ainda, no Brasil quase não utiliza esta hidrovia, é muito pouco, por uma série de questões. Itaipu, quizás, seja a questão mais importante de que não utiliza tanto, porque não tem inclusa. Então, a produção de soja que está em Mato Grosso do Sul não se pode sair pela hidrovia. Sim que está em Mato Grosso, tem alguma coisa por Corumbá, que sai pelo Rio Paraguai e barra por arriba. Então, são temas complexos, Mariano, que vamos ter que, em conjunto, enfrentar. E, aliado a tudo isto, também estes aspectos criminais que abordamos aí, ligando a isto, que para mim são duas coisas que temos que partir a princípio. Primeiro, é um desenvolvimento sustentável destas áreas. Sacar esta gente que está servindo como soldados do crime organizado desta condição de subempregos. Trazer capacidade educacional, trazer capacidade de que esta gente tenha ventanas de oportunidades que sejam sustentáveis, que sejam atividades que tenham menor impactos ambientais, que tenham condição de desenvolver estas áreas, de forma que isto também é um antídoto para o crime organizado que queda sem gente, sem mão de obra, sem tantos espaços para isto, para manejar seus intentos, não? Sobre o aspecto de acordos de cooperação para esta área criminal. Nos falta muito, não? Não temos ainda, para tu ter uma ideia, a condição de perseguição policial nas zonas de fronteira. Se um bandido sai da Argentina e cruza o puente aqui, Tancredo Neves, e vem para Brasil, um polícia argentino não se pode ir atrás dele, porque não temos acordo que se haga perseguição nas zonas de fronteira. Este é um exemplo. Tem muitas mais coisas importantes. Por exemplo, não compartimos dados de inteligência. Foi criado um sistema, o Cortex, né, para fazer isto de forma mais institucional, mas não está operando, não está operativo. Principalmente com o Paraguai. Paraguai há também como uma falta de homogeneidade das instituições de los países. Não se estabeleceu também de forma tão contundente confiança para câmbios importantes de informação que poderiam ser prevenção para os aspectos criminais, não? Então, temos que evoluir muito. Não sei se respondi o que me perguntaste, mas tentei dar na general. Sí, sí, te agradezco. Claro, uno de los aspectos fundamentales a ser superados es la cooperación transfronteriza en materia de
de seguridad y para lo cual sería necesario, por ejemplo, que haya patrulla naval combinada entre los países, bueno, Fuerzas Armadas y también al nivel de la policía. Sim, Eh, Forças Armadas, o Taranto pode dizer algo, pero sim, alguns treinamentos conjuntos, pero em la nível de polícia, muito pouco. sí. Bueno, muchas gracias, Luciano. Ora, imagina. ¿Alguien más? Yo voy a pedir a Carlos, porque Carlos justo es el nombre de los ferrocarriles. Así que, Carlos, yo no sé si vos tienes ahí condiciones de aportar, porque tuvo un tema que Luciano tocó, el tema de la bioceánica. Y yo no sé, ahí es un tema creo que para pensarnos acá, cómo buscar las respuestas. Y, porque sabemos que por las rutas, por las rutas oficiales o entonces aquellas que el crimen arma para pasar de un lado al otro, tiene un momento que tienen que pasar, tiene un paso fronterizo ahí. Y yo no sé cómo eso se pasa en los ferrocarriles. Tiene un momento que van a cruzar y ahí cruza por un túnel, no sé, con Chile o de Brasil a Argentina por un puente. ¿Cómo se hace el control ahí en ese momento en ferrocarriles? De la carga, de las personas. No sé, yo es una duda. En cuanto Luciano hablaba, yo no sé. Y si no sabe, y si no tengamos la respuesta, mejor, porque ahí vamos. Es algo para buscar. Sí, actualmente creo que no hay demasiada conexión internacional ferroviaria, ni de Argentina con Brasil, Paraguay, Bolivia, que en algún momento hubo, y con Chile tampoco. Entonces, en ese caso creo que no existe directamente flujo de mercancía ferroviaria. De todos modos, mañana puedo preguntar en la operadora si existe algún servicio de pasajeros o de carga y qué tipo de controles se hace. Interessante. Tu sabes dato, Carlos, aqui que em Brasil me salta aos olhos, é que nós temos na Constituição a Polícia Ferroviária Federal, que poderia ser a fiscalização dessas cargas e tudo mais. E hasta hoje, nós temos um porto aqui em Cascavel, que é importante, que está a 130 quilômetros de aqui, 140 quilômetros de Foz do Iguaçu, que é um terminal de la Ferroeste que vai hasta Porto de Paranaguá. Nunca he escuchado uma incautação de cocaína nesta ferrovia. Tu crees que com aquele montão de coisas que eu mostrei, que não saem por ali? Evidente que saem por ali, pero não temos nem ideia, e é uma cueva de botella, isto mesmo, Laura, que temos aqui, importantíssima, que não temos fiscalização na área. Un cuello de botella. Y pienso que si están, imagínate arriba del mapa, ahí tenemos una cantidad de proyectos que son con los chinos, que no sea con los chinos, con los taiwaneses, con los marcianos, no importa. Pero cruzamos, tienen proyectos de IRSA, de 4 cruces ahí, de sentido leste-oeste, ¿sí? De América del Sur. Y pensamos que van a salir del Atlántico para llegar al Pacífico. El tema es ese, el objetivo máximo es ese. Pero yo veo una ministra de Brasil, que es Simone Tebet, que pasa todo el día produciendo contenido para su Instagram o entonces en el ministerio. No, porque el puente con Paraguay me falta no sé cuánto para terminar, no, porque y ahí los chinos lo mismo, vamos a armar el ferrocarril. Sí, y cuando llegar ahí en el punto que tienen que cruzar para otro país, ¿cómo va a ser el tema del paso?
¿Quién va a hacer la fiscalía? Están incluidos en la propuesta de los ferrocarriles en el proyecto. O va a ser como yo y Luciano vimos en Agua Blanca Bermejo. Construyemos un paso, sí, está ahí listo, pero el tren no pasa adentro, no sé, no tiene capacidad. Y otra cosa que yo ando mirando por el tema de pensar las providencias. China ahora tiene un convenio gigante, una cosa absurda, las dimensiones, y pensando en la hidrovía con Bolivia por el tema de un yacimiento de hierro gigante, una cosa absurda, que va a salir todo por la hidrovía. ¿Sí? No va a pasar. China no va a pensar. Después va a poner un ferrocarril, pero para salir al Pacífico tiene que pedir autorización de Chile. Permisión, no sé, permiso para que Chile. Y va a tener un paso ahí. Y además, la inversión que hizo ahora, un convenio también de China con Bolivia, de poner en un paso piloto canes perros con inteligencia artificial. Hizo una donación para poner escáneres, traer los perros que son robots, o sea, eso es una idea de China para control de fronteras y la nuestra idea de control de fronteras de mercancía en una infraestructura crítica que todavía ni está hecha. Creo que es momento de hacernos una crítica y pensarnos, bueno, tenemos esa pregunta. ¿Tiene alguien en Argentina, en Paraguay, en Brasil? ¿Dónde está la persona que tenga esa respuesta? ¿O no hay nadie que la tiene? No hay proyecto, no hay perspectiva, nadie sentó Paraguay con Brasil. No sé, voy a preguntar a la ministra, creo que no, para pensar cómo van a hacer la fiscalía de lo que pasa ahí. Y ahí, Carlos, vos tiene un temazo ahí para pesquisar, creo que algo que, no sé. Puedo investigar un poco. Puedo investigar. Es una provocación para vos, no, nada, que aquí solo hacemos eso, ¿sí? Nos damos la fórmula hecha para nada. Sí, mismo desde las conexiones internacionales sé que hay, de escuchar de oído, sé que hay varios temas pendientes desde hace mucho tiempo. Y con Brasil inclusive hubo, eh, nosotros tenemos un ferrocarril que es el Mesopotámico o el Urquiza, que tiene una trocha distinta a las demás trochas de Argentina. Es la trocha internacional, 1435. Y hay una historia que no sé si efectivamente es real, de que ese ferrocarril se hizo con esa trocha, que era distinta a las que ya había en Argentina, por una hipótesis bélica con Brasil, que en el sur de Brasil tenían trocha métrica de 1000 milímetros. Con ese motivo se diseñó ese ferrocarril para que no haya conectividad directamente. Entonces, como que ya desde el vamos hay problemas eh, para conectar tránsito de carga, sobre todo. Y esa línea, el Urquiza, durante mucho tiempo fue operada por una empresa brasilera, ALL Logística. Isso Y está creo que... cerca de Uruguaiana? ¿Cómo? Cerca de Uruguaiana, isto? O sea, en Argentina abarca las tres provincias de la Mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Sí, possivelmente está por Paso de los Libres también esto. Claro, Llega a claro. Paso. Funciona ese tren, Carlos, porque antes funcionaba, después dejó de funcionar mucho tiempo. Ahora, no sé, me Eh, parece que no, no. Es como que tardaba 24 horas en salir desde... Y a veces se paraba también, ¿no? el servicio de pasajeros no funciona, que era el Gran Capitán Ah, que le llaman. Ese no funciona. Y el tránsito de cargas lo opera Belgrano Cargas, que es una empresa argentina de cargas, una empresa pública. Y en este momento, con la posibilidad de privatizarse y demás, está operando solamente en sectores muy puntuales. Por ejemplo, en Entre Ríos, en la zona de Ibicuí, para el transporte de arena que va a Vaca Muerta después, y cositas muy puntuales. Mm. Perfeito.
Rodolfo, Oi, Luciano, tudo bem? tudo bem? Diga-me. Tenho uma pergunta. É, Em relação às novas tecnologias, assim, mais especificamente drones, por exemplo. Uhum, Tem esses drones agropecuários que eles conseguem levantar até 200 quilos, né? uhum. E já foi interceptado algum tipo assim? Porque seria muito fácil você levantar de uma cabeceira e pousar em outra de madrugada, ninguém vê, e se for interceptado, ninguém sabe quem foi, Cara, né? com drone simples aí, os caras fizeram. Teve apreensão de celular esses dias aí, acho que de cigarro eletrônico também. O cara com drone bem mais simples, fazendo vai e volta do rio ali. Aí foi pego. Teve uma apreensão, uma só que eu vi, assim, nada que chamou atenção. Até interessante, é um negócio que se teve uma, vai ter outras mais. No É. lago de Itaipu, que as distâncias são maiores aí, acho que o Taranto. Então, existe casos de drones aquáticos. Drones aquáticos, verdade, também. Tipo submarino, né? Sim, eles vão pela superfície mesmo, mas vão muito rápido, com uma carga pequena de eletrônicos ou de drogas, Uhum, e sempre tem alguém do outro lado para buscar. É muito rápido, né? E Entendi. algumas ocorrências também com drones aéreos, uhum. mais distâncias curtas e cargas pequenas. É isso aí. No Rio ali, Região, não sei se você conhece a região aqui, Rodolfo. Você conhece Não aqui? conheço muito bem, não. normalmente no trecho entre a Ponte da Amizade e Itaipu. Ou Certo. a Ponte da Amizade até a fronteira com a Argentina ali, que as margens são estreitas, é o Rio Paraná, bem mais estreito, né? Até a tríplice fronteira ali. É isso mesmo. Mas essa área da ponte para cima está mais longe da base da polícia, tá mais escondido. Tem a ilha de. Como é que é o nome da ilha? Carai. Caraí, a ilha de Caraí ali, que esconde um pouco esse negócio, então eles têm maior facilidade de fazer, mas já tem sim, Rodolfo. Agora, o Mas que então é mais com um drone simples, então. Eu achei que eles iam carregar mais coisas, né? daqui a pouco vão. É só ter ideia. Porque esses drones grandes, eles têm capacidade, às vezes, de 50, 60 quilômetros, Sim, sem né? dúvida. Olha, imagine, tem chance sim, tem chance disso acontecer. E a gente vai começar a ver daqui a pouquinho aí a dificuldade de se fazer apreensão. Eu acho que tudo vai aprimorar. E pelo que eu vou utilizar aqui as palavras do Paulo VI, quando ele dizia assim, por que a Igreja Católica chega sempre com muito tempo de atraso? A gente, nos órgãos de segurança, chegamos sempre com muito tempo de atraso. O crime já está fluido, já está fazendo e nós estamos atrás pedalando. Não temos a mesma agilidade do crime. Assim, a lei é sempre mais atrasada mesmo. A lei é sempre mais Ah, atrasada. mas obrigado. Ora, Nada, nada. Luciano, só para complementar essa resposta para o Rodolfo, você lembra quando nós fizemos aquele levantamento para o Eurofront, que tinha um convênio, a gente tinha que fazer um levantamento de todo tipo de convênio para qualquer coisa em relação à tríplice fronteira, né? Os países. E aí teve um contrato para compra de drones. Muito bem. E aí os drones foram comprados. Chegaram e o desembaraço alfandegário foi uma coisa maluca, assim, de tempo. Muito bem. Aí quando finalmente chegaram, a FAB não deu autorização para operar aquele tipo de drone, não estava na lista. Aí, muito bem, mais um tempo, até que, quando eles finalmente conseguiram, não tinha o contrato para fazer o treinamento de quem ia operar o drone, porque também tinha que ter uma licitação para isso. E aí a conversa é que esses drones ficaram quase 2 anos nas caixas, desde o momento que eles chegaram no porto em Santos, até eles efetivamente chegarem na Tríplice Fronteira. E aí, por fim, quando foram abrir as especificações, falam: bom, então agora precisa chamar alguém para vir instalar o sistema. A empresa tinha falido, já não tinha mais aquele sistema
de informática mesmo, software, né, para poder instalar, tinha que achar alguém que tinha sido trabalhado na empresa não sei quanto tempo atrás para poder viajar para o Brasil, para poder fazer a capacitação. Ou seja, é tão difícil conseguir comprar um drone, a ponto dele ser operacional. Eu estou dizendo isso, uma coisa que parece que aconteceu no início dos anos 2000, foi antes da pandemia, quando teve essa febre, né, da área. Foram os drones israelenses, Laura. Foi uma, Mas eu ele sei que chegou a operar. é uma história assim para não repetir, Eles para não chegaram a operar repetir. aqui. Eles chegaram a operar aqui e tinha um custo muito alto, né? Muito eficiente, eram drones que voavam bastante, com bastante altura, voavam que voavam um avião quase, e com câmaras bastante importantes, drones grandes. Inclusive, a Polícia Federal desapropriou um aeroporto aqui perto, em São Miguel do Iguaçu, e começou a usar aquilo como base só do drone, fez um acordo ali com aquele aeroporto que usava para aviões pequenos, e esse projeto foi caminhando e foi descontinuado, né? Foi descontinuado, depois eles realmente desmontaram estes drones para serem usados nos grandes eventos, a Copa e tal, levaram isso para as capitais, levaram para outro lugar e nunca mais voltou para cá. Daí tinha todo esse problema da tecnologia, dos contratos que já não tinham mais revisão desses contratos, e assim nós botamos um monte de dinheiro no lixo. Não, e o mais importante, não foi previsto o momento em que você sobe e se você não pode invadir o espaço aéreo do outro país com o drone. Então, Taranto, você sabe alguma coisa disso? considerando que é um agente da polícia, ou seja, um agente da segurança pública, da defesa. Tinha acordo. Eles iam passar para a aeronáutica, depois esses equipamentos estão aí, são israelenses, e aqui era interessante, quando estava em operação, teriam os israelis que estavam aí para ensinar os agentes da polícia a operar. Então, quedou por dois anos, por aí mais ou menos, com um israeli que pilotava o avião aqui na base. Os brasileiros quedavam mirando e pegavam um pouco, estavam treinando eles. Pero depois você perdeu o contrato. Eu não sei se a aeronáutica ficou com isso, Tarantos. Tem notícia desses drones? Esses drones que vieram para a Polícia Federal Hum. foram entregues a um órgão que não tinha capacidade de manutenir, de operar a largo prazo, né? Foi uma compra de oportunidade, Uhum. entregue à Polícia Federal, que nunca conseguiu tirar esse drone do solo. E acabou sendo entregue à Força Aérea. Mas as Forças Armadas, elas têm hoje contrato com uma empresa brasileira, que é a ExmoBots, para operar o Nauru 1000, que é um drone de altíssima capacidade. Com relação ao que a professora falou, a legislação prevê que qualquer drone que voe acima de 100 pés, hoje em dia, tem que ter o controle do tráfego aéreo dessa aeronave, porque ela é um risco à aviação. E se ela é um risco para a aviação do país que está operando, ela vai ser também um risco para a aviação do país vizinho. Nas zonas fronteiriças, o controle do tráfego aéreo é integrado. Na medida que um avião cruza a fronteira, nem que seja por momentos muito curtos, por exemplo, para fazer uma aproximação para aterrissar, o controle do espaço aéreo para essa aeronave passa para o país vizinho. É uma coisa muito automática que é feita. E para o drone, professor, é a mesma coisa, principalmente esses drones de alta capacidade. Então, quando a gente opera drone aqui na fronteira, e a gente opera, né, existe um drone também de altíssima capacidade da empresa Aditec, que é o Arpia, ele voa a 4.000 metros. Ele voa com um plano de voo do destacamento aprovado pela ANAC, pelo destacamento de controle do espaço aéreo da localidade onde ele está voando. Então, a preocupação realmente, acho que foi o Rodolfo que perguntou, é que esses drones possam ser empregados para o ilícito, né? Para esses drones de alta capacidade
possam ser empregados para o cometimento de ilícitos. Nós tivemos, na semana passada, uma aeronave tripulada de pequeno porte abatida na fronteira com a Venezuela pela Força Aérea, dentro da lei do abate, né? Os 2 ocupantes morreram. Se eu não me engano, estava com quase 400 quilos de cocaína a bordo. E os drones passam a ser uma preocupação, porque eles não vão responder chamado da lei do abate, eles não... nada, né? E eles podem voar também a baixa altitude. Mas hoje, passou de 100 pés, tudo é detectável. Mas é uma atenção grande. Professor, eu queria só complementar a respeito dessa ligação ferroviária. Eu consegui fazer uma pesquisa rápida aqui. Hoje, só existe uma ligação ferroviária internacional no Brasil, que é entre Corumbá e Puerto Quijaro, na Bolívia. Essa ligação ela existe tanto para transporte de passageiro como de cargas, e tanto a Polícia Federal quanto a Receita Federal fazem o controle de carga e de passageiros do lado brasileiro. O mesmo faz a Polícia Boliviana do lado deles. Nesse caso, o Luciano mencionou a Polícia Ferroviária, né, Federal. Ela não tem incumbência de controle de fronteira. Essa incumbência para qualquer tipo de trânsito na fronteira é da Polícia Federal e da Receita Federal, no caso de cargas, né? Mas é interessante, eu não sabia Não, dessa... é muito incrível, Taranto, porque, né, se a gente pensar, eu não sei a dimensão disso no momento que passa, eu queria entender realmente, eu acho que vale a pena a gente pensar Claro. o passo a passo, né? Qual é o protocolo? Já houve outras, né, Protocolo, mas né? hoje todas desativadas por questões de segurança e infraestrutura. É, Segundo aqui a nossa inteligência artificial, está bem atualizada, essa ligação ela está ativa. então, são esses dois pontos, esse de como é, né? Qual é o protocolo? E esse comentário do Rodolfo é efetivo, né? No sentido de como é desbalanceado essa equação cada vez mais, ou seja, não tem mais como alcançar. Eu acho que é quase uma batalha perdida no sentido da inovação tecnológica, né? Porque eu não estou desmerecendo de forma alguma o processo licitatório, não é disso que eu estou falando, mas a velocidade que eles têm para se mobilizar e comprar e promover a inovação, o teste da inovação, né? Então, isso que você falou, daqui a pouco eles vão pegar esses drones. Então, tem a lei do abate, ótimo. Para eles vai ser até melhor, quanto mais drone, acho que deve ser mais barato que uma aeronave, né? E não tem a perda humana, como se fosse alguma preocupação do lado de lá, né? Estou sendo bem até. Mas é um custo a menos, porque ele não precisa pagar o piloto. Exatamente, e não é só isso, né? A pessoa que está operando, opera outro, e outro, e outro, e outro. Então, é assim, a certeza da impunidade, porque não vai pegar nem provavelmente o operador está do lado contrário, ou seja, se está trazendo a droga para o Brasil, ele vai estar protegido pela outra margem, ou seja, ele só vai ser pego, o operador, se o outro país tiver um projeto vamos dizer assim, de captura de operadores de drone na margem do lago de Itaipu, né? O criminoso ele está sempre em vantagem, porque ele não tem os limites da lei. Ele não precisa de E outra, para comprar. que é o flagrante nesse caso? Ele está portando um controle remoto. E uma coisa que o Taranto falou sobre a lei do abate, e realmente, porque se você está levando um drone carregado de drogas para um avião Tucano abater um drone, é uma dificuldade, porque ele é muito pequeno também, né? E imagina 10, 20 drones em comboio, o avião vai fazer o quê?
né? E começa a ficar cada vez mais difícil, né? As Ou ter possibilidades drones também, é ou ter importante drones. que todos os países estejam atentos a isso, né? Então, o importante, por exemplo, para nós no Brasil, é que os países fronteiriços combatam essa prática do lado de lá, evitando que o drone carregado com ilícito decole. Da Exatamente. mesma É o forma para eles, decolar. É o decolar. da mesma Não, forma para eles, isso. é importante que nós combatamos. Não, e é isso que o Rodolfo falou, né? Eles levantam uma esquadrilha de drones, nem sei se é isso que fala, assim que fala, enquanto alguns atrapalham os radares e atrapalham, os outros estão passando, né? Com o que Vira o quer que boi de seja. piranha, né? Exatamente. Falar, bom, persegue aquele, o avião, que seja o Tucano, ou que seja o próprio radar, vai levantar aquela esquadrilha, bom, abate quem? Quem é o, né? O Não, uso, é bem uso de interessante drone, uso esse de drone assunto. de uma maneira geral, e dessa maneira como a gente está colocando, é a grande revolução de assuntos militares dessa guerra da Ucrânia e da Rússia. Sim. Então, o uso de drones nesse conflito, e também no caso lá do 7 de outubro, né, do ataque a Israel, Uhum. vai ser objeto de muitas medidas e preocupações e ações por todos os países, e tem que ser por nós também. Sem dúvida, sem Olha como dúvida. está ficando bom o papo desse grupo. Um bom desafio, hein? Só para encaixar isso bem no nosso grupo, professora, que é uma ameaça imensa à infraestrutura crítica. Itaipu, eu pensava isso dia e noite. Um drone faz um estrago considerável. Então, tem que se pensar nisso, porque o uso de drone para as infraestruturas críticas é um problema real. Sim, sim, é um problema real e já foi testado, né? Onde a gente puder imaginar, isso já. Imagina, eu acho, eu estava acompanhando o ataque ao sarcófago lá de Chernobyl. Foi um míssil, não foi um drone, mas se a gente guardar as devidas proporções, né? Um drone faz um estrago semelhante, porque ele pode carregar uma bomba, né? Enfim. Mas, enfim, Um drone com uma granada de mão já faz um estrago, né? sim, sim. Bom, gostei de hoje, Luciano. Onde é que nós vamos parar? A ideia é essa, né? Yo voy a hacer un comentario acá. Para el desarrollo de mi tesis, yo fui a buscar en la biblioteca acá nacional, en la biblioteca del Congreso, todo que produció Scalabrini Ortiz, todo que es, para mí, todo que él escribió, un desarrollista, una persona con una mirada del futuro, ¿sí? Y él, en todo que leí, y tengo una cantidad de cosas que compré en libros usados, o entonces tiré fotocopias, el, el cuento de los ferrocarriles argentinos, el origen, el tema de la estafa que el banco de los ingleses armaron en el principio de todo, ¿sí? Yo no sé si estoy disminuyendo o creando ahí una leyenda, pero me parece que si Argentina no tuviera el tema de los ferrocarriles interrumpido, no había, y como pasó lo mismo en Brasil, tenemos como hacer un estudio comparado, porque Luciano también tiene conocimiento de eso. Fue una estrategia regional acabar con todo de los ferrocarriles. Yo a cada capítulo de las cosas que escribió Scalabrini Ortiz, yo pensaba justo en Don Pedro II, que era el emperador en Brasil, tenía una mirada y todo por las industrias automovilísticas. En Brasil llegó más tarde que en Argentina, pero
tenía un nombre, un empresario que se llamaba Evangelista, que es Vizconde de Mauá. Él puso ferrocarriles por toda parte en Brasil, donde puede imaginar, y se desarmó todo por la llegada de las industrias automovilísticas, del petróleo, que teníamos que consumir el petróleo justo porque esos ferrocarriles en Brasil llegaron a ser de carbón y ahí pasaron a quemar gasoil y ahí hasta llegar en los eléctricos. Y en Argentina yo creo que también tuvieron esas fases. Pero la infraestructura crítica de los ferrocarriles vuelve ahora a todo porque el tiempo estamos otra vez, como Luciano comentó, en el momento histórico de las commodities primarias, como dijo Mariano. No estamos hablando de cambio de innovación. Llegamos al punto de hablar de drones acá, justo, pero eso nosotros latinoamericanos no intercambiamos entre nosotros. No intercambiamos ni las mercaderías primarias, las mercancías que llegan, que podían estar intercambiando entre nosotros. Yo creo que es una mirada muy primaria de mi parte, una cosa muy... Pero en eso podemos pensar también, en hacer un comparado de cómo se desarmó todo, los motivos que llevaron, cuáles eran los objetivos de desarmar todo de los ferrocarriles. Y ahora tiene un boom, por supuesto que era una presión, porque China puso ferrocarriles en toda China, entonces vamos a poner donde no hay. Y está haciendo eso en África y pretende hacer todo en América del Sur. Pero para su objetivo pragmático de China. ¿Y por qué nosotros no pensamos? En Mercosur no hay una estrategia de ferrocarriles, de integración por ferrocarriles. Y ahí las rutas son más peligrosas, las rutas tienen más accidentes y lo peor, las rutas hoy tienen concesionarios que no van a entregar eso tan fácil. Puede imaginar la cantidad de concesionarios que ganan una plata inmensa por peaje, y ahí van a salir, entregando todo. Ahora los camiones van a salir y van todo por ferrocarril. Pero justo Luciano comentó de IRSA, y eso es el tema que yo quiero poner en nuestro debate. Yo voy a poner a ustedes una cantidad de archivos que tengo de IRSA, de todo cómo se pensó IRSA, cómo se armó IRSA, no sé si todo, para que tengamos todos nosotros el mismo punto de partida. Y voy a poner un libro de Scalabrini Ortiz, que yo lo tengo, para que leyamos y pensemos, bueno, yo voy a buscar también lo que tenga de Brasil, pero eso de IRSA partió ¿de dónde? ¿De dónde salió la idea de IRSA? No fue de Mercosur. Y voy a comentar con ustedes. Fue la idea de Bush Pai con el presidente de Colombia, que dijo a él, lo amenazó y dijo, bueno, tienes que empezar a poner infraestructura en Colombia para que yo le dé plata para combatir las FARC. Y hizo en una reunión diplomática, y voy a mandar una cantidad de diplomáticos y de técnicos que hagan un mapeo de cómo integrar toda América del Sur. Y voy a poner todo eso como Colombia haga la gestión de eso. Entonces, podemos percibir todo eso, el desarrollo de la política externa de Colombia después de eso todo, que pasa muy próxima de Estados Unidos. Y IRSA hoy están se poniendo todo de nuevo con una nueva mirada, se pasa un verniz encima y pone, vamos, es nuevo. No, es tan antiguo como de Scalabrini Ortiz, es tan antiguo como el Vizconde de Mauá. Y así es una provocación que pongo acá en el grupo para que juntos pensemos cómo vamos a proponer lo que sea, pensar
con los otros países que van, por donde van a pasar los ferrocarriles que integran la América de justo. Nosotros estamos hablando siempre de Atlántico Sur, pero los puertos se enganchan con los ferrocarriles. Acá no hay nadie de puertos. Creo que Eduardo Williams, que no está acá hoy, puede hablar un poco con nosotros. Pero todo eso es una mirada regional y este grupo también tiene esa capacidad de leer los antiguos y proponer crítica. Ya no estaba bueno, pero vamos otra vez por el mismo punto. Así que, no sé si alguien quiere más. Ahí Lu, habla. É interessante que o ferrocarril, e aí eu acho que o Carlos sabe isso muito bem, não é barato, não é uma conta muito cara e deve ser hecho por estados. Se tentarmos a ser uma conta para transferir isto à iniciativa privada, não se paga por 100 anos, largo trajeto. É mais de 100 anos para que se pague a conta. Então, e hoje tu não vas ter empresas que vão a poner plata para 100 anos, 100 anos. E o que China está sendo? É China, é governo, né? Então, por isso estão com diferencial, porque por mais que venham empresas chinas, é o governo que está por detrás. Então, isso é uma dificuldade, não temos empresas tão alinhadas a governos com planos tão alinhados, com planos de Estado tão largos quanto China tem, que puedan invertir em um projeto deste. Então, eu te diria, Laura, vamos a nos entregar a los chinos. Yo jamás los estudio, pero no me entrego. Bueno, mis amores, Não tem por onde correr. Não tem. una vez más la reunión fue. Es una pena que Eduardo no estaba, pero está en Gales, Eduardo. Está re lejos, está en otro lado del Atlántico y bueno, es un debate que vamos a arrancar ahora solo por el crimen organizado o las commodities, como dice Luciano, las commodities lícitas o ilícitas, no importa. Tenemos la hidrovía, tenemos Itaipú, tenemos que pensar los drones como una amenaza. Sí, ya pasó el tiempo que drones eran juegos de niños, ¿sí? Son de hombres y hombres malos, creo. Así que Rodolfo dio la gran idea que pueden cargar cosas más pesadas. Así que bueno, me despido. Tiene un mensajito ahí que yo puse en el grupo. Vaya a ver de OCDE, de la Organización de Desarrollo, ahí una charla sobre infraestructura crítica e inteligencia artificial. Yo ya hice mi inscripción, ahí va a ser en 5 de marzo y a las 10 de la mañana. Yo pensé, que no sé, claro, todos acá, cada uno tiene su tiempo y yo no sé si va a estar grabado, pero yo pensé que podíamos ver esto y hacer un debate encima de lo que hablaron ahí, de qué piensan ellos, cómo la inteligencia artificial puede ayudar o hacer una transición tecnológica en las infraestructuras. ¿Qué están pensando ellos? ¿Sí? Era una propositura que yo iba a hacer. Entonces, voy a repetir el link para que todos hagan sus inscripciones. Quien puede ver, va a ser las 10 de la mañana del día, la fecha 5. Y podemos pensar a marcar una reunión. ¿Qué parece? ¿Qué te parece, Mariano, Rodolfo, Carlos? No sé, a ustedes que están presentes. Me parece perfecto. Tudo bem. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Bueno, y así voy a disponer. Y hoy quiero dar una noticia que hoy por la mañana recibí dos cosas. Hoy por la mañana yo recibí la noticia que va a ser público y yo soy ahora postdoc en UNB.
por el colegiado de UNIV, me aprobó unanimidad, no sé si es bueno o es malo. Me aceptaron como postdoc, así que el grupo y Felicitaciones, justo, Laura. sí, el proyecto, ¿qué proyecto? Imaginen qué proyecto que yo puse ahí. De grupo de infraestructura crítica de Antártica, Atlántico Sur, pero yo añadí una cosita más, los polos, entonces no es solo Antártica, vamos a conectar y por eso vamos a pesquisar y poner cosas más adelante, o sea, es un proyecto de pesquisa de Antártica y Ártico y infraestructura en las dos puntos. Y así que estoy re contenta. Quería compartir con ustedes mis amores. ¿Sí? Felicitaciones. Y no más, creo que la próxima semana, Carlos, vos no me, antes que va a China, tengo que te mandar un montón de cosas para pesquisar para nosotros, ¿sí? Y pensemos nosotros qué vamos a pedir a Carlos que nos traiga informaciones, datos. ¿Sí? Bueno, me Carlos, despido. não pedindo um panda, tá tudo certo. Né? No, un Trazer panda. um panda. No, Mas... un panda, no, deja los pandas ahí. Bueno, muito obrigada, Taranto, Rodolfo, Lu, obrigada de coração. A Ana, que estava aqui mais cedo. A Ana, a gente também está com um projetinho bem legal, a gente vai mostrar para vocês em breve. E felicidade hoje, um dia incrível para mim. Parabéns. Muito obrigada por vocês compartilharem essa doideira comigo, porque é isso. Gracias, Carlito. Gracias, Mari. Gracias. Besos, queridos. Felicitaciones, nos vemos la próxima. Sí, gracias. Chao, Adiós, chao. adiós. Chao, Boa Chi. noite. Adiós, adiós.